Olá, olá. Olha quem já está aqui. Vamos lá então. Aqui. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Esperando. Aí, agora sim. E boa Boa noite, prazer em noite. revê-lo. Boa Prazer noite é a meu. todos. Prazer é meu, meu irmão. Boa noite a todos. Esperar a nossa turma de ontem aí se fazer presente. E espero, Maravilha. e espero que alguns mais também estejam presentes hoje aí, né? É uma aula de continuidade aí que nós temos, né? Uma segunda parte da live de ontem, onde nós falamos então de cicatrizes, falamos de postura e dor, ou dor e postura, enfim. Hoje a gente vai ter um segmento, então foi tanto assunto ontem, né, que não deu para acabar, né? Então, hoje a gente vai dar sequência e também vamos nos aprofundar um pouquinho mais aí sobre as consequências, né, que podem gerar uma cicatriz aí e que pode repercutir no nosso paciente. Então, a gente vai aguardar um pouquinho. Você quer falar alguma coisa aí, todo enquanto o pessoal chega? Tranquilo, Christopher, queria primeiro agradecer a todos, a presença de todos, tá? Um grande abraço para quem já nos conhece e que já acompanha nossas lives, e para quem é a primeira vez que está assistindo, tá? Eu vou me apresentar novamente. Eu sou Ítalo Rocha, fisioterapeuta e posturólogo de Londrina, Paraná. E eu trabalho com osteopatia e posturologia há um bom tempo, há vários anos. Aí conheci o Christopher no trajeto, na caminhada de conhecimentos. Eu fiz a formação de posturologia integrada e isso foi mudando ainda mais os meus conceitos dentro da posturologia. E de lá para cá nós fomos, além da amizade profissional, uma amizade pessoal foi crescendo. O Com Christopher é uma certeza. pessoa incrível. Para quem não conhece Isso. ele também, que são meus pacientes que estão assistindo a live, ele é, Christopher, ele é fisioterapeuta, especialista em posturologia, da cidade de Taquara, Rio Grande do Rio Grande do Sul, no pé Sul. da Serra No pé de Gaúcha, Gramado aí, pé de pé da serra Gramado, aí. linda Gramado. Muito bem. E o Christopher é diretor da Escola de Posturologia e presidente da Associação Brasileira de Posturologia. Então É, nós estamos aí fazendo um trabalho bacana de levar para vocês esse conhecimento, essa visão da posturologia, tá? Para vocês aplicarem no consultório, na clínica de vocês e com se interessarem certeza. cada vez mais por esse universo, que ele é imenso, ele é muito grande. Parece que a gente fala muita coisa, mas é muito pouco perto do que é o universo da posturologia. Com Então sejam certeza. todos bem-vindos e reforçando, como tem paciente, pessoas que não são da área da saúde, respeitando, claro, os termos técnicos e todo o interesse do pessoal da área da saúde que está presente, eu vou deixar isso da forma mais tranquila, mais fácil de entender possível para todos o pessoal que já tiveram uma cicatriz aí que incomodou, que foi patológica e não é mais, ou que ainda tem uma cicatriz e tem dúvida se ela é patológica ou não, se existe Exato. tratamento, tudo mais, qual é a repercussão que essa cicatriz pode acontecer dentro da minha postura, ou se essa cicatriz pode estar relacionada com uma dor, às vezes à distância, né? Às vezes nós temos uma cicatriz suprapélvica, que é as cicatrizes que nós vamos falar hoje, Uhum. cicatrizes como cesarianas, Exato. cicatrizes como, se a gente pegar a apendicectomia também, que são Sim, suprapúbicas ali mais laterais. Então nós vamos ver como que isso influencia no nosso corpo, nosso sistema musculoesquelético, como isso muda o nosso esquema postural, levando a gente para frente, para um lado, fazendo torções, que nós chamamos de torções perfeitamente. helicoidais, básculas, né, que são áreas que vão ficar mais baixas que outras. Então, além dessa mudança do sistema musculoesquelético, do sistema postural, nós vamos falar também de repercussões sobre as vísceras, sobre os órgãos, muitas vezes vizinhos daquele que a gente fez a cirurgia, que a pessoa passou a cirurgia, ou muitas vezes Exato. órgãos à distância, que parece que não tem relação nenhuma com aquele órgão lá embaixo, mas sim, nós vamos ver que além de dores, também a função de um órgão pode estar alterada, pode estar sendo influenciada por uma cicatriz patológica ou nociceptiva, que nós chamamos. Maravilha, perfeito. Também quero botar alguma intitulação que eu acho que é importante aqui também, que é a notificar, né, a público que temos o Ítalo como vice-presidente da Associação Brasileira de Posturologia. Então, Legal. ele é o cara aí que eu compartilho essa história toda e esse sonho aí que a gente está realizando, na verdade, né, hoje, né?
Acho que é uma coisa que a gente conversa há muitos anos e hoje a Foi gente está conseguindo começar a ver, né, o filho crescer. com E certeza. dentre isso, a gente tem uma série de pessoas que já estão aqui, que a gente tem uma relação muito linda aí, de alunos Sim, que que fazem um viraram trabalho amigos, incrível. que fazem trabalhos incríveis, são excelentes profissionais, excelentes fisioterapeutas, posturólogos que estão aqui. Então, eu só tenho a agradecer cada vez mais aí a companhia de vocês e também a oportunidade para a gente estar aqui podendo passar um pouquinho do nosso dia a dia, nosso conhecimento aí para vocês. Eu vou fazer Show. um breve repasse, então, do que Isso. nós vimos ontem, ok? Perfeito. Feito isso, o palco é seu hoje aí, meu irmão, E tá? deixa que eu vou devagarzinho hoje. Da outra vez eu liguei engatei a primeira turba aí. E foi. Beleza, Hoje eu vou então. falar bem devagarzinho para vocês entenderem, porque é um assunto complexo, parece muito complicado, mas vai dar para vocês entenderem como que essas cicatrizes podem estar envolvidas com o corpo todo. Com Vai certeza. lá, mete ficha, meu irmão. Só um lembrete, então, rapidamente, todos que se cadastraram ontem para receber os PowerPoints, os materiais, eu já recebi, já cadastrei hoje e amanhã eu estou enviando um e-mail para vocês terem acesso. Então, como prometido, o material que nós tivemos na live de ontem e de hoje. Então, esse material, na verdade, ele vai estar disponível nos nossos dois Instagrams, tem o link para você botar seus dados ali e a gente enviar para você o material, ok? Então, a partir de amanhã isso já está ok. Então, iniciando nosso conteúdo aqui, quer dizer, recapitulando nosso conteúdo aqui, ontem, então, nós falamos sobre pele, né, praticamente, como é que a pele participa disso tudo, como é que ela interage, como é que ela recepciona as informações, quando ela é agredida, quando ela então sofre uma lesão, que essa lesão vai ser uma cicatriz, seja cirúrgica, ou seja por um acidente, vamos dizer assim, né? Como ocorrem as fases, né, os processos de recuperação desse paciente, e também isso vai gerar uma marca ali, vai gerar uma cicatriz. Então a gente falou um pouco dos tipos de cicatrizes, né? Relembrando rapidamente que foi a normotrófica, a hipertrófica, um queloide ou uma atrófica, né? Esse tecido, como ele se comporta após a cicatrização, se ele vai gerar um sinal neurológico, vai se dar um erro, uma aferência de erro, né? Para o seu nível metamérico ali, a nível dermático, onde ocorreu a cicatriz. Falamos também que isso pode gerar uma tensão no músculo espinhal ao mesmo nível do dermatoma ao qual pertence a cicatriz. Tensões, aumentos de contração, por consequência, uma nocicepção que esse paciente vai aferir por essa contração que ele vai ter. Falamos também depois já da mudança postural. Eu falei sobre um caso clínico ontem, onde o paciente fechou a cadeia anteromediana, né? E teve, por consequência, o centro de gravidade, o deslocamento à anterioridade, né? Aumentando, então, a pressão que eu mostrei ontem, uma baropodometria, onde ele teve mais um pico de pressório, né? Em zona metatarsal, ou seja, na frente dos pés, evidenciando então que o seu centro de gravidade estava anterior pelo fechamento, né, da cadeia anteromediana, que essa cicatriz aí estava contribuindo tanto mecanicamente como era uma cicatriz patológica, a gente também pensa neurologicamente, que a gente falou sobre ontem os arcos reflexos, aí a nocicepção, a neuroinflamação, essa bagunça que gera então uma cicatriz que nós chamamos de patológica. E aí, por diante, as patologias podem chegar a nível podal, né? Uma lesão que a gente chama de descendente, que é uma lesão que veio de cima para baixo aqui. Eu peço que quem estiver aqui agora com nós, manda um aviãozinho para um colega para continuar recebendo essa informação que a gente está entregando para vocês aí com muito prazer. Então, dá um coraçãozinho, manda um aviãozinho, que agora o show vai começar. É com você aí, vai embora. Muito obrigado, Christopher, legal. Pessoal, quem acompanhou ontem, então, o Christopher destrinchou
toda essa fisiologia, toda essa fisiopatologia dessas cicatrizes, né? Então nós vamos começar a partir desse pensamento, né? Se nós temos uma cicatriz ali que está gerando tanto esses estímulos nociceptivos, tanto sensoriais ali a nível neural, né? Com respostas eferentes, com respostas musculares de contração, a fim de relaxar aquela cicatriz, a fim de dar um parâmetro de relaxamento para ela. Além disso, nós também temos as alterações teciduais, as alterações físicas, que também, junto com a neurológica, né, junto com essa sensibilidade alterada a nível de percepção dos receptores das células ali, nós temos os esteroceptores, nós temos também alterações de tensão sobre as camadas inferiores à pele. Então, como o Christopher falou, nós temos a epiderme, que nós classificamos entre superficial e profunda, que é um tecido ectodérmico, que é derivado do córtex cerebral. Então, depois nós temos a derme, que já é um pouquinho mais abaixo da epiderme, que também é classificada entre superficial e profunda. Então, a derme já é um tecido mesodérmico antigo. Depois nós temos a gordura, aí nós temos o tecido miofacial superficial, médio, profundo, e depois nós temos pensando na cavidade abdominal, tá? Que nós vamos falar hoje, como disse no início, das cirurgias suprapélvicas, que são as cirurgias abaixo do umbigo, ali acima do pubis. Então, essas cirurgias, elas têm um acometimento de um tecido que nós chamamos de peritônio. Tá? Então, nós temos o peritônio, que é um tecido, que é uma membrana dupla serosa, que ela tem, além de dar proteção para os nossos órgãos, além de dar também um controle de temperatura, além de dar todo um suporte a nível vascular, sensorial, tudo que a gente conhece. Esse tecido, ele é como, imaginem que para quem não conhece a anatomia, como se ele fosse uma bolsa que protegesse os nossos órgãos lá dentro da nossa cavidade abdominal. Então, esse peritônio, ele é uma membrana serosa, e toda membrana serosa, quando ela é cortada, quando ela é agredida, ela tem uma facilidade de se irritar. Ela tem uma facilidade de se inflamar. O processo de reparação dela é muito complexo e muitos fatores podem intervir ali para gerar uma cicatriz patológica, digamos assim, gerar uma aderência, que a gente chama. Então, nós podemos ter adesões e aderências a partir desse peritônio, e abaixo do peritônio nós temos as vísceras. No caso, a víscera que foi feita a cirurgia em específico, e as vísceras vizinhas. Além disso, nós temos comunicações, que são pregas que saem desse peritônio, que eu vou explicar para vocês. Eu tenho uma imagem que vai ficar mais fácil para vocês entenderem tudo isso. Então, essas pregas vão se ligar a órgãos e vão dar sustentação, entre outros fatores, para esse órgão. Então, essa comunicação, que parece muitas vezes a longa distância, elas estão intimamente ligadas pela tensão e pela aderência e por toda a alteração metabólica causada naquele local de uma cicatriz que se tornou nociceptiva ou patológica, tá? Então, se a gente pensar quando cortamos a pele, a gordura, o músculo é rebatido, chegamos no peritônio, cortamos o peritônio para entrar nas camadas mais profundas, chegando na víscera, todo esse trajeto gera esses tipos de lesões que o Christopher falou, e principalmente hoje nós vamos falar do peritônio e toda a relação dele com esses órgãos suprapélvicos, tá? Eu vou posicionar aqui a minha câmera, tá, Christopher? Você me dá uma luzinha, se dá pra ver bem aqui. A Ariane tá me ajudando aqui no quarto, também tá com o notebook ali. Qualquer coisinha, ela me dá uma luzinha aqui. Joia. Vamos ver aqui. Aí, legal. Legal, deu pra ver? Perfeito. Tá querendo cair. Afasta só um pouquinho, então. Eu acho que vai ficar... Aí... Melhorou? Melhorou. Se quiser virar um pouquinho mais a câmera para a sua direita, acho que... Aí passou. Um pouquinho mais. Acho que aí tá legal. Acho que aí se vê. Tá legal? Beleza. Qualquer coisinha eu vou... O que o pessoal opina aí também ajuda. Tá bom aqui, né? Aí também, tá? Se tiver bom para vocês, tá bom para mim também. Tá ótimo. Joia. Tranquilo aí, pessoal? Beleza? Então nós vamos ter as cicatrizes, né? Se nós olharmos aqui, nós temos as cicatrizes que vão ter alterações nos esteroceptores da pele, e agora nós vamos falar também dos visceroceptores, das vísceras, que é toda essa correlação quando a gente faz a agressão nesses tecidos. Então nós temos o peritônio, que é uma camada, deixa eu mudar aqui. Só um minutinho. Aí. Joia. Aqui é uma imagem, espero que tá dando para ver certinho. Aqui é uma aderência
entre uma área do peritônio e uma víscera que está abaixo dela. Essas preguinhas que parecem, até uma vez um rapaz falou, brincando, ele falou, parece um catarro. Então é como se fossem membranas que ficam, é como se fossem cicatrizes lá dentro dos nossos Uhum. órgãos, entre a camada do nosso abdômen, por exemplo, e também o órgão que está abaixo dela, ou também os tecidos, né, os ligamentos, as estruturas relacionadas aos órgãos, não só os órgãos lá dentro, eu vou mostrar para vocês que tem muita coisa. Aqui uma que dá para ver um pouquinho melhor, o pessoal fazendo uma liberação de aderência, existem microcirurgias hoje em Uhum. dia a laser. Tá? Uhum. Aqui uma aderência maior, já um pouquinho mais espessa. Aqui uma aderência bem grave, aqui é causada por endometriose, que é um exemplo de endometriose, está entre o útero e provavelmente ali a base sacral, tá? Não está dando para ver tão claro, mas eu creio que seja. Então, e essas aderências, quando as mulheres muitas vezes que têm endometriose relatam que tem dores lombares, dores na base sacral, tá? Entre outras dores reflexas, está relacionada com essas aderências, tá? Aqui a gente fala que infecções, cirurgias ou traumas também podem formar aderência, que muita gente fala, mas eu não fiz a cirurgia e o médico falou que encontrou uma aderência, qualquer coisa nesse sentido. Então, Uhum. infecções são potencialíssimas Uhum. para gerar Verdade. aderência também, tá? Traumas, entre outros fatores. Então, aqui, o peritônio que eu falei para vocês. O peritônio, ele é essa bolsa que aqui está circundado de lilás, de rosinha aqui, tá? Tá dando para ver aqui. Então é toda essa bolsa que fica. Imagina que aqui a pessoa está de lado, tá, pessoal? Aqui é a coluna da pessoa, tá? A parte de trás. Aqui é a parte da frente seria o peitoral, o abdômen, o umbigo dela aqui, tá? Aqui o pubis. Então imagina que ela está de ladinho. Aqui nós temos essa bolsa, a parte superior do peritônio, tá? Nós vamos ter o diafragma, nós vamos ter uma comunicação com o diafragma. Nós chamamos de peritônio superior aqui. Aqui nós temos o peritônio parietal superior, nós temos o peritônio parietal anterior, que vai descendo aqui na parte anterior e em contato com a parede anterior do abdômen, com a musculatura do abdômen. E depois, inferiormente, nós vamos ter o peritônio parietal inferior, que nos homens é fechado e nas mulheres é aberto na comunicação do ovário com as trompas, tá? De falópio. E vai ter um contato também com o assoalho pélvico, aqui, com toda a musculatura do assoalho pélvico. Posteriormente, aqui nós temos subindo o peritônio parietal posterior, tá? Ele vai ter um contato com a lâmina vertical lombar, com todo o trato lombar, com as vértebras lombares. E é muito importante porque ele tem uma comunicação muito grande com a região lombar. Então, é por isso que alterações no peritônio, alterações viscerais, tem essas relações não só metaméricas, não só neurais, mas também estruturais com a região da coluna lombar, tá? Eu vou mudar aqui a imagem para vocês verem melhor. Então aqui nós temos o peritônio parietal, que eu mostrei para vocês, superior, anterior, inferior e posterior, e ele também vai ter continuidades que vão se englobar com a víscera, como se fosse segurar da sustentação a essas vísceras, tá? Então nós temos os mesos, nós temos os omentos e nós temos os ligamentos, tá? Que nós vamos falar disso um pouquinho depois. Aqui representado tem o intestino delgado, tá? Intestino fino, Uhum. e nós temos aqui o mesentério, que é uma prolongação que a gente tem desse peritônio parietal, que vai vir e vai se envolver ao intestino delgado, com exceção do duodeno, tá? A partir do jejum e do ilho. Aqui nós temos uma outra disposição, tá? Aqui nós temos circundado aqui o cólon transverso, então nós temos o mesocólon transverso, que é o meso, que é uma comunicação, que na verdade é uma prega que vem do peritônio parietal posterior e vai se comunicar e vai englobar o cólon transverso. Aqui em cima nós temos já a representação do estômago e outras comunicações que são os omentos e ligamentos, tá? Vamos passar aqui um pouquinho. Aqui já vai ficando um pouco mais colorido, tá? Aqui nós continuamos vendo a pessoa de lado, do mesmo jeito que a gente estava vendo antes. Melhorou aqui? Quer Tranquilo. afastar um pouquinho, Ítalo? Essa ficou um pouquinho grande na tela. Essa aqui ficou grande? E vira um pouquinho para baixo o teu celular. Daí vai ficar acho bacana. Aí, desce. Dá Melhor? pra desce. Aham. Show. Show. Legal. Beleza.
Então aqui, como eu mostrei antes, tá? Em verdinho aqui na frente, o peritônio, tá? Superior em relação com o diafragma. Eu estou batendo firme o diafragma, que depois a gente vai falar da importância dele. Anteriormente, juntamente aqui, a parede muscular do abdômen, a do reto abdominal. Se nós pensarmos nas cirurgias, tá? Suprapélvicas aqui, abdominoplastia. Se nós pensarmos também na cesariana, se a gente pensar na histerectomia, tá? Se a gente pensar também na apendicectomia, todos eles vão ter aqui uma passagem, uma agressão, um corte para chegar até a região da cirurgia. Então, todo esse rebatimento vai estar, se a gente pensar na comunicação íntima, se a gente vê, é uma folha, é uma camada indivisível. Na verdade, é uma continuidade de membranas, de fáscias, né, que vão fazendo toda a sustentação desses tubos que são nossos intestinos, entre os outros órgãos, estômago, tudo mais que a gente vai vendo aqui. Tá? Aqui na frente nós temos o aumento maior, que o aumento maior é uma membrana que sai também desse peritônio parietal posterior, e depois ele tem uma relação ali com a curvatura maior do estômago, e depois se relaciona com intestinos e outras vísceras, e ele tem uma dobra gordurosa anteriormente, que fica disposta na parte anterior do abdômen, tá? Eu estou falando de todas as comunicações, porque depois eu vou falar das cirurgias de uma maneira mais específica, para vocês verem como que é feita o corte de cada uma delas, tá? Aqui, o peritônio rebatido já, tá? Aqui a gente já olhando por baixo, já o intestino, né? Aqui o intestino grosso, o colo seco aqui embaixo, o cólon ascendente, a flexura hepática do intestino, aqui seria o cólon transverso, tá? Recortado, rebatido. Aqui nós temos o intestino fino, o duodeno, tá? A primeira alça, a alça descendente, que nós chamamos de D2, D3 e a alça ascendente D4, que é a flexura duodeno jejunal. Aqui que divide o duodeno e o jejuno, que seria outra parte do intestino fino, tá? Essas estruturas são importantes, por isso que eu dei uma ênfase nelas. Eu vou mostrar para vocês que aqui... Tá sendo invertido? Pessoal, tá sendo invertida a imagem por causa do Instagram. Sim, mas tá dando para entender. Desculpa, tá? Talvez o colo seco esteja do lado sigmoide. Mas se entende. Dá para entender, tá? Beleza, pessoal. Aqui, quando nós fizemos uma incisão, quando o médico faz uma incisão aqui, por exemplo, uma apendicectomia, nós temos aqui nessa região do seco, é onde nós temos o íleo, a entrada do íleo. Ele é separado por uma válvula que chama íleo secal. Bem nessa região, nós temos a conexão da raiz do mesentério, que é uma, como é que a gente pode dizer assim, é uma prega do mesentério, é onde o mesentério se transforma num ligamento que vai correlacionar, que vai ligar essa região da válvula iliocecal, essa região do seco, até a flexura do duodeno jejunal, tá? E vai formar o mesentério aqui. Eu vou mostrar para vocês isso de uma forma mais fácil de entender, tá? Eu vou abusar um pouquinho e vou fazer um desenho aqui, tá bom? Beleza. Beleza? A Ariane vai me ajudar aqui. Deixa eu ver. E olha que legal. Deixa eu ver se a lâmpada aqui não vai me atrapalhar. Pessoal, muito escuro, dá pra ver? Pode trazer mais pertinho, viu? Aí ficou bom. Tá dando pra ver mais ou menos aqui? Sim. Eu fiz um desenho aqui, tá meio esquemático, não é a anatomia perfeita, eu trouxe o colo sigmoide um pouco pro lado, levei o estômago, mas enfim, detalhezinhos anatômicos para caber o desenho que eu quero mostrar para vocês, tá? Sim. Aqui nós temos o intestino grosso, o colo seco, o colo ascendente, a flexura, e nós temos todo o trajeto. Quando nós fizemos uma apendicectomia, que aqui é retirado do apêndice, tá? Nós temos um corte nessa região, tá? Que se nós pensarmos nas aderências, nas cicatrizes, que pode, com tudo aquilo que a gente comentou, que pode acontecer nessa região, nos locais aqui dessa região, nós temos que pensar aqui. Se nós fizermos uma incisão suprapúbica, por exemplo, nessa região aqui, tá? Nós temos que pensar que aqui é o umbigo da pessoa, tá? Nós temos 3 ligamentos importantes que vão descer aqui. Vão se ligar à região suprapúbica e à bexiga, do umbigo até ela. Se nós subirmos aqui, nós temos o ligamento redondo que vai vir até a base do fígado. Aqui em cima é o fígado, esse órgão grandão. Esse ligamento redondo é uma continuidade do ligamento falciforme do fígado aqui. Tá?
Então, nós já estamos vendo uma ligação anteromediana entre a sínfise púbica, a região da bexiga, o útero que tem uma comunicação pelos ligamentos útero-vesicais aqui, com a bexiga, e vai ter uma relação também com o sacro, com a região estrutural lá atrás, com a lombar, através de ligamentos também útero-sacrais, tá? E aqui a gente tem a formação do assoalho pélvico. Aqui a gente já vê uma ligação importante. O que mais que a gente tem aqui? Aqui, no apêndice, um pouquinho acima dele, a junção ilho-secal, nós temos a raiz do mesentério, que vai fazer isso aqui, ó. E vai fixar e se estender até a flexura do duodeno jejunal. Então, nós temos já uma comunicação muito importante, lá do colo seco, até a flexura do duodeno jejunal. Aqui nós temos um ligamento muito importante, chama ligamento de trás, ou de três, o pessoal chama também. Uhum. Então, se nós entendemos esse ligamento, ele vem do pilar direito, lá do diafragma, que está aqui, a cúpula diafragmática aqui em cima. Ele sai lá do pilar direito do diafragma e faz a fixação da flexura do duodeno jejunal. Ele serve como se fosse um balanço. Ele segura, ele faz realmente uma sustentação que vai dar uma função, uma melhor função de gestão, uma melhor função de movimento, de peristaltismo para esse intestino. Então, nós temos já uma comunicação, se nós pensarmos do colo seco, a flexura do duodeno jejunal, o pilar direito do diafragma, e se nós pensarmos no diafragma, ele sai da face interna das 6 últimas costelas, região do manubrio externo, e nós temos os pilares, né, descendo através dos ligamentos arqueados, lá em L1, L2, L3, alguns anatomistas falam que o pilar direito chega até L4, a aponeurose lombar, e a gente pode relacionar toda a comunicação do diafragma. Se nós pensarmos ainda em nervos, diafragma com frênico, né, inervado sensivelmente pelo frênico, que sai de C3, C4, C5, se comunica, se anastomose com os nervos subclaves. Então, podemos pensar em dores no ombro, saindo, por exemplo, de após uma cirurgia patológica de um apêndice, por exemplo, numa cadeia lesionária dentro de uma visão posturológica ou osteopática, que eu falo que os dois falam a mesma língua, sim, não tem como separar os dois. Então, isso daqui já é uma comunicação importante. Aqui nós poderíamos ir para várias coisas. Se nós pegarmos essa cirurgia suprapúbica, que é essa tensão sobre o umbigo através dos ligamentos os ligamentos laterais aqui, nós vamos chegar pelo ligamento redondo, ligamento falciforme sobre o fígado se liga no diafragma através dos ligamentos triangulares laterais e mediais, ou direito e esquerdo, e o ligamento coronário mais central, que vai dar o eixo do movimento. Então nós temos já outra comunicação, uma relação importante do fígado também, e a gente sabe que o fígado tem a relação da dor com o ombro direito, né, a relação dolorosa ali. Então nós sabemos, se nós começarmos a correlacionar uma cicatriz dentro do sistema visceral e músculo esquelético, nós podemos ir muito longe aqui. Nós poderíamos aqui a gente tem um aumento menor entre o estômago e o fígado, então nós temos uma comunicação importante também. Se nós pensarmos deixa eu voltar aqui no colo. Aqui a gente tem o mesentério, a gente falou antes, ó, raiz do mesentério. Nós temos o mesentério que vai se ligar ao peritônio parietal posterior. Aqui nós temos o cólon transverso, que também vai ter o mesoncolo, que vai se ligar na região posterior, lá no peritônio posterior, que tem a comunicação com a coluna lombar. Então nós já temos uma outra comunicação. Aqui é o cólon sigmoide, nós temos o mesocólon sigmoide, que vem para a região sigmoide, que também é um meso, uma membrana também característica, que vai ter essa comunicação. Não é muito falado, mas nós temos o mesoapêndice, que também sai do mesentério e vai para o apêndice. Então, se a gente pensar no corte do apêndice, nós também temos o mesoapêndice, que vai ter uma ligação direta com o mesentério. Então, aqui a gente começa a criar uma cadeia lesional que poderia ir muito, muito, muito longe. Tá? Se eu ficar aqui, a gente vai ficar quase a live inteira, mas o que eu queria mostrar para vocês, como que uma cicatriz patológica, suprapúbica, causada ali, por exemplo, por uma cirurgia de cesariana, por uma histerectomia, seja ela total ou parcial, ou por uma cirurgia do apêndice, uma apendicectomia, por exemplo, ou aqui uma cirurgia... nós podemos falar de bariátrica aqui também, tá? Estômago, para entrar no hiato esofágico aqui, tá? A comunicação das faces. A gente fala muito do diafragma, da inserção na lombar, toda a relação com as dores lombar, mas se a gente pensar em cima do diafragma aqui,
nós temos o coração, por exemplo, né? Nós temos os ligamentos do pericárdio, que são os pericárdicos frênicos, que vão ligar o pericárdio no diafragma. Nós também temos externo-pericárdicos, que vão ligar o pericárdio, nosso coração, na área external. E também nós temos os vértebros pericárdios, que vão ligar a região da nossa torácica alta ao nosso pericárdio. Então nós podemos ter relações dolorosas, por exemplo, a nível de torácica alta, sem falar das comunicações faciais, ainda do tendão central, da fáscia gastro-orofaríngea, que vai se adentrar dentro da maxila, do sistema bucal ali, a fáscia cervical pré-vertebral, a fáscia pré-vertebral, pré-traqueal. Então nós temos uma comunicação gigantesca aqui. Por isso que muitas vezes nós falamos que além da alteração do centro de gravidade do plano escapular, que vai ser, de repente, uma manutenção daquela deformidade, não deixando, de repente, o corpo se ajustar, e quando a gente fala não só como um potencial gerador, né, das alterações, mas também como uma manutenção, nós temos todo esse esquema montado e se mantendo através de uma cicatriz patológica muitas vezes, tá bom? Deixa eu ver se eu não deixei nada de importante de lado. Alguma coisa que você queria acrescentar aí, Cris? Qualquer coisa? Não, tá. Tô curtindo a aula aqui. Deu para entender, tá? Coloquei o baço aqui, com bastante coisa legal. O único que eu acho que adendo, assim, é que às vezes as pessoas acham que a cicatriz precisa ser muito grande para criar todo um desequilíbrio, né, como esse. E muitas vezes uma videolaparoscopia, que são 2 pontos ali, são o suficiente para quebrar toda essa homeostase visceral aí que a gente viu. Isso, exatamente. E muitas vezes uma cicatriz grande, feia, não está sendo patológica, não está sendo nocitiva. Ela pode ser esteticamente feia, mas ela está tudo bem. E muitas vezes uma pequena cicatrizinha ali, igual a gente falou, até uma cicatriz de uma córnea, uma cicatriz nasal, tudo, pode repercutir sobre o sistema craniano e sobre as meninges, a duramáter. Então, as cicatrizes são sempre importantes, como a gente falou. Eu vou voltar um pouquinho de novo para o computador, vou deixar... Vai lá. Vamos lá. Pessoal, eu vou só arrumar aqui para dar isso. Show, legal. Olha, a Ari mudou o lado da câmera. Agora cara, não sabia sim. que ela fazer isso. Poxa, vivendo e aprendendo, olha que legal. Viu só? Eu aprendi agora a desativar os comentários, eu não sabia fazer isso. Ótimo, legal, pessoal. Vamos lá, vai ficando cada vez. Aqui também, se nós pensarmos em tudo aquilo que a gente falou, tá? Nós temos ali no meio, na região mais posterior, nós temos a aorta abdominal saindo lá do forame aórtico, ali do diafragma. Então nós temos aqui o tronco celíaco. Lembra que eu falei que o ligamento de trás segura a flexura do duodeno jejunal? Ele tem uma comunicação importante, na verdade ele se enrola quando ele desce do pilar direito, ele passa pelo tronco celíaco e pela artéria mesentérica superior, tá? Então, aqui, ó. Artéria mesentérica superior, que vai levar sangue para o intestino no cólon descendente, colo seco, ascendente, cólon transverso aqui, tá? Tem uma parte dele. Então nós temos também, se nós pensarmos no sistema arterial, se nós pensarmos nessa tensão sobre as estruturas, não que ele vai apertar a artéria, tá? Muitas vezes o pessoal fala, nossa, mas uma tensão facial chega a comprimir a artéria. Não, mas ele atrapalha o pulso da artéria. Então isso tem uma resposta alterada, isso influencia nos receptores que nós temos ali nas artérias, tá? Que vão ser sensíveis à pressão e ao estiramento. Então nós temos alterações nas cadeias musculares, tá? Aqui alguns exemplos de cadeias musculares anteriores, de fechamento, abertura, igual o Christopher falou. Então nós temos toda essa repercussão interna e também a repercussão externa através de uma eferência errônea. Aqui, igual eu mostrei para vocês, toda essa comunicação, lembra que eu falei do peritônio, a comunicação com a musculatura abdominal? Olha que bacana aqui, ó. Músculo abdominal se comunicando com o assoalho pélvico, aqui com o cóccix, o sacro e todo o músculo diafragmático fazendo como se fosse uma bolsa, pessoal. Então, quando a gente faz uma cicatriz aqui, em qualquer lugar, nós geramos toda uma repercussão se ela estiver patológica ou nociceptiva, tá? Deixa eu já passar aqui, a gente já falou sobre isso. Aqui as comunicações do pericárdio, tá? Aqui a pessoa está de ladinho, a parte da frente dela agora está desse lado, a coluna está aqui atrás. Como eu falei, a cúpula diafragmática aqui em cima, a ligação com a lombar e os ligamentos
tá? Pericárdico frênicos, externo pericárdicos, aqui o vértebro pericárdico, tendão central subindo, e toda a comunicação anterior até o assoalho pélvico. Então são várias linhas de tensões e de comunicações. Deixa eu ver se eu acho alguma outra interessante. Aqui, pessoal, um jeito mais facinho do desenho que eu mostrei para vocês, aqui era o desenho que eu desenhei, tá? De uma maneira mais bonitinha. Aqui o apêndice, então se nós tirarmos o apêndice, ou se nós tivermos uma cicatriz que seja nociceptiva aqui, nós podemos influenciar sobre esse tecido abaixo. Então nós temos aqui o colo seco, a primeira alça do intestino grosso, e a válvula ilho-secal, e aqui o ilho, tá? E aqui a gente já vem com a raiz do mesentério, saindo dessa região ilho-secal, e indo até a flexura do duodeno jejunal, que estaria posterior aqui nessa região, tá? Aqui é o mesoncólon transverso, tá? Que é aquela projeção do peritônio parietal posterior, e aqui o mesentério, que também é a projeção. Então olha como é que ele vai posteriormente lá para a região dorsal, e aqui o mesoncólon sigmoide, tá? Aqui nós temos os ligamentos umbilicais, o umbigo, o redondo maior subindo lá, se comunicando com o falciforme do fígado que eu mostrei para vocês. Aqui o pileg lateral, o úraco medial, tá? E outro pileg lateral. E aqui o ligamento onde chega o redondo lá em cima, né? A gente sai daqui e vem para cá, o ligamento redondo se tornando falciforme, tá? Na região do fígado. E toda a comunicação entre fígado se comunica com o intestino aqui, com a flexura hepática, através do ligamento hepatocólico. Então nós temos essa ligação. Nós temos abaixo e posteriormente o rim. Então nós temos o rim, uma comunicação também entre o intestino e o rim, que nós chamamos de rinocólico, o ligamento rinocólico. Nós temos a fáscia de Touch, que vai ligar todo o sistema renal, as alças laterais do intestino até a coluna lombar, tá? E aqui já seria o assoalho pélvico, tá? Toda a musculatura ali da região inferior do peritônio, onde se comunica com o peritônio parietal inferior. Eu falei tanto do peritônio parietal, porque nós temos também o peritônio visceral, que seria, deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto melhor. O peritônio visceral seria esse azulzinho aqui, ó. Seria a região mais interna, nem o azulzinho, seria a comunicação direta com a víscera, tá? O peritônio visceral seria a parte que não é sensitiva, que é ligada à víscera. O peritônio parietal, ele é muito sensitivo, ele tem uma inervação e uma dor local. Se a pessoa fala, ó, Ítalo, dói exatamente aqui, ó, na minha barriga, são sensações a nível de peritônio. A dor do peritônio visceral, ela não tem dor, ele é um tecido indolor. As outras estruturas que tem ao redor, elas sofrem um tipo de dor visceral que nós chamamos que é uma dor alastrada, uma dor arrastada, uma dor que a pessoa não consegue localizar por causa de outras estruturas que estão correlacionadas aqui, tá? Então, pessoal, aqui só mais uma última coisinha aqui legal. Nós falamos lá da ascendente, desculpa, deixa eu virar mais um pouquinho aqui. Nós falamos lá daquela tensão, daquela alteração ascendente, né? Como o Christopher falou, pode ser descendente ou ascendente. Então, ascendentemente nós temos lá, se a gente pegar aquela suprapúbica que pega o ligamento redondo, que depois nós vamos ter com o falciforme do fígado, com a região do diafragma, que toda a relação de pericárdio com os ligamentos, o tendão do diafragma, o tendão central, toda a comunicação cervical. Se nós tivermos um fechamento, uma tensão nessa comunicação, nós podemos ter essa pessoa com uma cabeça anteriorizada, com uma cifose aumentada, com todo aquele plano de fechamento anterior, tá? Que o Christopher falou na outra aula. Aqui um pouquinho mais desenhadinho, a mesma comunicação, tá? Então todos os ligamentos vértebro-pericárdios que a gente falou antes, que vão ligar a coluna torácica alta ali ao pericárdio. Nós temos aqui o frênico pericárdico, tá? Anterior, diafragma aqui embaixo, tá? O coração dentro do pericárdio lá, e o ligamento externo pericárdico superior e o inferior aqui. Então nós temos toda a comunicação. E isso explica muitas vezes, tá? Pessoas que fazem também cirurgias cardíacas, ter dores na região do ombro, na região torácica, na região cérvico torácica, da charneira, que nós falamos que é a comunicação entre a última vértebra cervical e a primeira torácica. Então, além das comunicações neurais, nós temos também essas estruturas ligamentares também, tá bom? Deixa eu só passar aqui. Fechando aqui as imagens, daí eu já vou falar das cirurgias, como que elas alteram tudo isso, tá? Pra gente fechar aqui. Tem alguns minutinhos? Como é que tá aí, Christopher? Tem, sim, tem. Nós estamos em 40 minutos agora. Perfeito, legal. Tá bem Show, legal. gente. Tá, legal. Aqui tá só uma representação pubis,
aqui é o sacro, aquele ossinho lá que a gente quase senta em cima dele, ali no finalzinho, para quem não conhece ali. Tá? Aqui nós temos anteriormente o pubis, aqui nós temos a bexiga, o Uhum. útero, tá? Então, e o assoalho pélvico aqui embaixo. Então, se nós vemos toda essa comunicação ligamentar, útero sacral, tá? Que os ligamentos úteros sacrais, os vesicais, tudo. Então, nós temos as comunicações entre o púbio vesical, tá? Entre a bexiga. Esse aqui é o que forma o assoalho pélvico e uma das comunicações, né, entre a parte anterior, inferior e posterior do peritônio. Aqui um sistema mais Ah, esquemático, aquilo legal. lá que eu mostrei, mas um desenho mais bonitinho, mais fácil de entender. Uhum. A mesma coisinha, só que agora daqui para cá, né? Eu vou falar da esquerda para a direita, mas aí eu acho que está invertido. Então, o sacro, né, os ligamentos útero-sacrais, tá? O reto, passando aqui. O útero, tá? Com a comunicação com a vagina. A bexiga anterior é bem coladinha aqui ao útero. Por isso que nós estamos fazendo uma cirurgia, uma esterectomia, qualquer coisa nesse sentido. Nós temos uma repercussão sobre a bexiga, Uhum. sobre os ligamentos púbio-uretral e sobre o osso do pubis, e se a gente subir toda aquela comunicação que a gente veio falando, nós temos uma repercussão ou ascendente ou descendente. Perfeito? E é legal falar também, Ítalo, essa imagem me parece muito uma coisa que eu queria ter falado antes, que parece que todos os órgãos aqui, eles estão abraçados um no outro, né? Perfeito, isso. Então, na verdade, todos, É isso todos, mesmo. e todos os órgãos que nós temos aqui aí, que estão envolvidos pelo peritônio, enfim, eles são órgãos que são anatomicamente muito bem acomodados. E o momento que é Sim, feita uma retirada de um desses órgãos, na verdade, então muda todo o tensionamento dessa bolsa, daquele conteúdo que tinha dentro. Então, toda uma perfeito. recomendação e um novo tensionamento. Então, essa imagem estava muito bacana para fazer esse comentário aí, na Sim, e é verdade. justamente isso, elas são abraçadas e nós temos alguns movimentos, né? Nós temos o movimento de Uhum, motilidade, que é o movimento intrínseco do órgão, e nós uhum, temos a mobilidade, que é o movimento entre um órgão e outro, o deslizamento uhum. entre um órgão e outro. E então nós temos que ter esses movimentos. Deixa eu só arrumar minha câmerazinha aqui. Ixi. Nós temos que ter esses movimentos com uma boa qualidade para que o órgão funcione de uma maneira Uhum. boa, tá? Com toda a função dele, e também que essas comunicações estejam corretas. Nós temos que pensar também, nós temos os osteopatas belgas Lafilier e William, que eles falam das colunas de pressão diafragmática. Então, Sim. todos os órgãos eles têm essa capacidade de se deslizar, de se acomodar, se abraçar, como o Christopher falou, de acordo com a nossa inspiração, com o movimento diafragmático da Uhum. contração diafragmática. Então, essa pressão gerada pelo diafragma, ela vai ter uma influência dinâmica na vascularização, tá? Então, nós temos uma importância no sistema linfático, enfim, no próprio funcionamento das vísceras. Então, esse movimento, ele é importantíssimo para nós, ele tem que acontecer de uma maneira fisiológica, sem restrição do movimento. Então, algumas vezes nós temos adesões, por exemplo, que é a restrição do movimento da víscera entre o outro, ela não tem essa capacidade de deslizamento. Uhum. Então, segundo Jean-Pierre Barral, que é o osteopata francês, né, que nós conhecemos, ele fala muito das patologias dos movimentos. Então, essas aderências, essas alterações de cicatriz, elas podem também gerar essas patologias dos movimentos nos órgãos. E isso pode repercutir sistematicamente, como nós mostramos nos desenhos, nas fotos, mas isso também pode mudar a função intrínseca do órgão. Ele pode alterar uma motilidade, se a gente pensar num órgão oco, ou se a gente pensar num órgão gástrico, uma Uhum. função gástrica, né? Se nós pensarmos no intestino, um peristaltismo, então nós podemos ter alterações hormonais ligadas aos órgãos que têm essa relação. Então tudo isso é importante levar sempre em consideração. Certo. Aí você me pergunta aí, você mostrou tanta coisa, tão profundo, né? Tantas membranas, tantos ligamentos, um órgão ligado no outro, mas quando o médico faz a cirurgia, machuca tanto assim, né? Às vezes o pessoal fala, mas não é só fazer um cortezinho, parece que o órgão Sim, já está sim. tão pertinho, né? Então eu separei aqui, eu vou ler para vocês, porque eu peguei de um artigo muito bacana de um professor do IDOT, que ele falou sobre cicatrizes, sobre cirurgias suprapélvicas também, e lá Uhum. ele especificou bem como que acontece essas cirurgias. Ó, Então eu interessante. perguntei dos minutinhos que eu vou ler para Não, vocês, tá, tranquilo. exatamente como que é feito essa cirurgia, que não é o nosso papel, mas é importante a gente entender, tá? Então, se nós pensarmos numa abdominoplastia, que seria uma simples cirurgia mais estética, digamos assim, né? Então eu vou falar como é que é feito essa cirurgia, tá? Então, ó, o processo cirúrgico consiste basicamente, né,
na lipoaspiração, depois da incisão da pele na região suprapúbica, entre as espinhas ilíaca anteriores superiores, e deslocamento do retalho da região infraumbilical. Então, tem o deslocamento desse retalho. Se nós pensarmos nos ligamentos, né, os mediais laterais, nós temos toda essa retração. Se nós pensarmos naquela ascendência que nós falamos, nós temos esse fechamento. Em seguida, a liberação da cicatriz umbilical e o deslocamento até o apêndice tifoide. Então, se nós pensarmos, chega até a região de apêndice tifoide. Após isso, os ventres dos músculos reto-abdominais são aproximados, então nós temos uma alteração muscular importante do reto abdominal e suturados à região suprapúbica. Então, se nós pensarmos em músculo, em tudo isso que vem sendo liberado, nós temos já queira ou não, nós temos uma agressão até muscular. Se nós entrarmos na cesariana, tá? Eu vou falar cesariana que já é muito mais profunda, tá? Então, é um procedimento cirúrgico que consiste numa incisão transversal da pele e do tecido subcutâneo. Essa abertura, vou ler nas partes importantes, tá bom? Essa abertura tem de 10 a 12 centímetros, a aponeurose também é cortada transversalmente e deslocada do reto abdominal. Então nós temos um deslocamento já da aponeurose com o músculo. O reto tem seus ventres separados na vertical, em direção ao umbigo, até a sínfise púbica, com um corte de 8 a 10 centímetros. Então nós temos também já um rebatimento do ventre do reto abdominal. São divulsionados e logo abaixo o peritônio parietal é aberto no sentido vertical. Então, lembrando o peritônio que eu falei, tá? Importantíssimo, ele é aberto no sentido vertical para se evitar a enterotomia, tá? Então, na verdade, antigamente, muitas vezes eles faziam na horizontal, hoje em dia se faz na vertical porque já diminui essa sobrecarga sobre a cicatriz. Então, já existe um pensamento, tá? Acredito que hoje não vai dar tempo, mas eu tenho alguns artigos muito bacanas aqui, que tem cirurgias, inclusive, os dois que eu separei aqui são da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica e cirurgias abdominais, se eu não me engano, mas são brasileiras as pesquisas e mostraram alternativas que diminuíram, fizeram teste com centenas de pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia e diminuiu bastante as complicações nas cicatrizes, tá? Então já existe todo esse pensamento, esse cuidado, tá? Mas mesmo assim, nós falamos que logo após, que recorta o peritônio, né? Então existe essa incisão sobre o peritônio, logo após isso a bexiga é afastada para baixo e a massa intestinal para cima. Então imagina, arrastar a massa intestinal para cima e a bexiga para baixo. Lembrando de tudo aqueles desenhos que eu fiz ali, toda aquela comunicação, imagina a tensão que esses ligamentos, essas membranas não sofrem, né? No resumo, depois chega então o peritônio visceral, a gente falou que tem o peritônio visceral já íntimo a víscera já, ele é cortado aí sim, transversalmente na altura da prega vesículo-uterina e deslocado do útero. Após isso, a esterectomia é feita, uma pinça fechada, tudo mais, tem todo o fechamento ali. Desculpa, depois o bebê é retirado e depois tem todo o fechamento, né? Você está falando da cesariana, né? Desculpa. E agora a esterectomia, tá? Que basicamente, o acesso seria basicamente o mesmo ali, então, algumas coisas que eu vou ressaltar aqui. O peritônio parietal é aberto verticalmente também, da mesma forma. Após isso, o útero é elevado através dos ligamentos largos, então nós temos atenção sobre os ligamentos largos, nós pensamos nos ilíacos, no sacro ali, nós sabemos da comunicação, da importância desses ligamentos. Após isso, o útero é elevado atrás, né? O ligamento redondo é então seccionado, então tem a secção sobre o ligamento redondo, lembrando que ele faz a comunicação com o falciforme na região do fígado, tá? E a porção anterior do ligamento largo na altura da prega vesículo-uterina, separado então o útero da bexiga. A tuba uterina e ligamentos útero-ováricos são seccionados e costurados quando preservados, quando é a esterectomia total. Então toda essa secção, a cicatriz, a própria sutura, tudo isso vai gerar pode, né, levar a gerar todo esse padrão nociceptivo e se transformar numa cicatriz patológica. Legal. E aí sim, a pessoa fala, mas tudo isso vai gerar dor? Sim, através de todas aquelas comunicações que nós falamos, né? Sim. Seja víscero-viscerais, entre uma víscera e outra, seja víscero-somático, igual você falou, dos dermátomos, né, dos metâmeros, seja aquelas dores relacionadas, né, viscerais à distância, né, pelos metâmeros. Então nós teremos aí, podemos ir para vários pontos, caminhos, né? Vários caminhos. Fica à vontade, Cris. Se quiser acrescentar alguma coisa, fique... Cara, eu tô impressionado com essa aula aqui. Muito bom. Obrigado, maravilha. Estava aqui aprendendo aqui, né? De legal, espectador, na verdade.
Espero que tenha ficado claro, assim, é Com uma certeza. bagunça, entre aspas, ali, porque é um puxando o outro, uma coisa se leva a Sim, outra, mas eu quis deixar claro, assim, como que o nosso corpo ali dentro parece que está tudo longe, mas para quem é não, paciente da osteopatia, para quem é meu paciente que está assistindo a live, sabe muito bem que muitas vezes nós estamos fazendo uma técnica sobre uma víscera abdominal ou pélvica ali, um útero, uma bexiga, e a pessoa fala, olha, você está mexendo aí embaixo, está puxando aqui na minha isso, garganta, está puxando aqui, está doendo lá na minha dor, e às vezes a dor está à distância. Então nós exato. sabemos que essas comunicações são importantes através de testes, né, através de avaliações de várias linhas, né, dentro da osteopatia, dentro da posturologia, assim como você ensina no seu curso, nós chegamos até essas disfunções e conseguimos identificar a cicatriz patológica e tratar ela. Perfeitamente. Pessoal, vou ativar os comentários agora. Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa que a gente Quer ver a pergunta da sua mãe? Ó? Quer possa pegar? Quer responder. pegar? Vamos ver aqui. Christopher, ontem ficou uma Oi, pergunta que eu não vamos poderia lá. deixar de fazer porque é da minha sogra. Então você responde aí, porque passou Que de hora. É que ela fez, responsabilidade. olha, cara, eu nem vou me meter a besta de responder para não sobrar para mim, tá? Não vou me Beleza. comprometer. É brincadeira, ela Joia. perguntou sobre a sensibilidade, a Ariane anotou aqui, deixa eu ver, sobre a Uhum. sensibilidade da cicatriz. Se a cicatriz que perde a sensibilidade, ela retorna, se ela volta. Quanto tempo dura a perca da sensibilidade de uma cicatriz? E se Uhum. retorna a sensibilidade normal. Sim. Ou se ela é permanente, né? Se ela É, retorna permanente. eu, eu vou falar do que eu acredito, tá? Do que eu acredito dentro do que a gente conversou ontem, tá? Depende do processo fisiológico de restauração dessa cicatriz. Se ela tiver uma quebra no meio do processo fisiológico, do reparo, onde a gente viu que gerou um aumento de inflamação, aumento de um lixo metabólico ali, de neuroinflamatório no marco reflexo, talvez isso fique comprometido a um grande e longo prazo, né? Agora, dentro da restauração normal, né, do tecido, já ocorra de um curto prazo, eu acredito que em torno de 2, 3 meses. Aí é muito particular também de toda a Sim. recuperação, né, de toda a fisiologia que a pessoa tem e como ela teve o reparo, vamos dizer assim, os cuidados reparatórios, né, para que essa cicatriz ela se recomponha, se redundante, né, se cicatrize de uma forma fisiológica aí, né? Então isso é muito A particular. localização também, né? A A localização localização, dessa a tensão que ela vai sofrer, se ela, vascularização, tudo. como a gente Perfeito. viu ontem, se ela vai repercutir em uma cicatriz, se é atrófica, se ela é hipertrófica, se virou um queloide, ou se é mesmo uma cicatriz normotrófica, com certeza todas essas cicatrizes vão ter de diferentes tipos de sensibilidade e tempo, né, de recuperação para essa sensibilidade. Então, isso é muito particular, é a mesma coisa que a gente falar de uma fratura, de uma reabilitação, né? Cada indivíduo vai ter um seu tempo específico aí de recuperação. Então, isso é muito particular. O Christopher Adora pediu para explicar a cicatriz patológica e não patológica. A diferença foi o tema da live de ontem, né? Legal. Dora, o Vamos Christopher lá. explicou bem na live de ontem. Se quiser rever a live, tem o link lá, né, no canal da Postura, mas se quiser dar uma resumida também, Christopher, nós temos Legal. ainda o tempinho, né? Temos aí 5 minutinhos. Vamos lá. A gente falou ontem sobre cicatrizes patológicas e cicatrizes que não são patológicas. Cicatrizes patológicas, então, vão ser cicatrizes que vão estar informando mensagens errôneas aí para o nosso sistema, tanto a nível dermático, né, a nível de dermatomas ali, metâmaras, né, nas saídas nervosas da coluna, e a nível nervoso central, né? Então, são cicatrizes que estão o tempo inteiro sinalizando informações, dizendo, opa, eu ainda não estou legal, né? E eu ainda tenho um reflexo protetor aqui. Então, isso pode gerar um arco neuroinflamatório, pode gerar informações nociceptivas, pode gerar, que são informações de dor, né? Posso estar sempre gerando alguma informação. Então, essas são cicatrizes patológicas. Dentro do próprio curso, a gente tem técnicas, até mesmo a gente pode falar de uma forma muito rápida aqui, a gente não vai entrar na técnica, onde pelo próprio pulso radial do paciente eu consigo entender
se essa cicatriz ela é tóxica ou patológica, né? Ou não. Então, o corpo mesmo vai me dizer isso. Tem estudos científicos que comprovam isso hoje, né? Muito. Que muitos que a gente sabe que tem como entender se essa cicatriz ela informa ela gera uma má aferência, né, a nível de sistema nervoso central ou não. Então, a gente consegue fazer essas medições aí, entender e até recomendar especificamente o que o paciente tem que fazer. Normalmente, até assim, dando já um pulo do gato aqui, pedindo que o paciente faça massagem com alguns óleos, com alguns cremes aí que a gente recomenda, que vai fazer a restauração, a quebra desse tecido e melhorar toda a regeneração e homeostase desse tecido aí. E junto a isso, a gente também tem que entender há quanto tempo que essa cicatriz está repercutindo, né? E ver se não tem outros sistemas que, se tiveram que se adaptar, estão associados aí a essa alteração dessa cicatriz que é patológica no nosso paciente. Então, sempre é um caminho que a gente começa a seguir e por esse caminho a gente vê, bom, aqui eu tenho uma alteração, beleza. Agora eu vou ver se não teve, começo a dar os passos seguintes, se não teve outras repercussões em outros sistemas que eu preciso tratar também do meu paciente. Então, aí eu vou para tratamentos que podem estar à distância da cicatriz, como a gente falou na live de ontem, como o Ítalo falou na live de hoje. A gente vai sempre procurar desfazer esse caminho, né, da informativo de origem que bagunçou aí, que fez a lesão do paciente. Então, eu acho que é isso aí. Já estamos novamente se encaminhando. Que legal. Final Esse tempo voa, hein? Boa, passa super rápido, ainda mais numa aula como hoje. Show, legal, obrigado. Vou fazer o convite novamente, que muitos chegaram depois da introdução, né? Quem puder, quem quiser o material aí que o Ítalo mostrou hoje, o material da live de ontem, a gente está disponibilizando, é só entrar na nossa bio dos perfis pessoais aqui do Ítalo e o meu, tá? Segue a gente lá, troca um papo, né? E preenche aquela informação. Amanhã a gente vai estar organizando para mandar esse conteúdo todo para vocês aí, tá? Com o maior prazer. É um conteúdo que a gente faz sempre com muito carinho e é uma satisfação poder estar compartilhando aqui com vocês. Dentro dessa 1 hora a gente dá o nosso melhor sempre, né? Legal, sempre feito com carinho, com muito carinho. A gente está sempre buscando trazer algo que possa acrescentar para os profissionais, né, para todo o pessoal que acompanha, e os alunos também do Christopher, e para o pessoal que é amigo, para o parente, paciente. Na verdade, essas informações são importantes para todos, né? A gente tem que se conhecer e conhecer o próprio corpo é fantástico. Quanto mais informações, não só a nível de profissionais, os nossos pacientes tiveram também, os mais importantes, isso. Isso é muito esclarecedor, né? Sim. E até para conseguir chegar a procurar um posturólogo, um osteopata, um quiropraxista, enfim, um fisioterapeuta, né? Saber, nossa, eu sei que a minha solução é com esses profissionais, né? E já ir direcionado para o tratamento, né? Ítalo, tinha mais uma mensagem ao nosso grupo do Telegram, né? Isso, então, Telegram, pessoal, tá show, o Telegram tá lá. Já tem muita coisa publicada lá que a gente já colocou, uns materiais muito bacanas do Christopher, meu ali, tá bem jóia mesmo. Também vale a pena pegar o histórico ali, vir pra cima. Tá isso, sobe lá que tem umas coisas bacanas e a gente vai estar sempre atualizando aí com as novidades, com tudo que nós vamos fazendo, né, Christopher? Com certeza. Então, gente, muito obrigado mesmo. Uma gratidão aí por mais um encontro posturológico. Show de bola, gente. Semana que vem estaremos de volta. Sugira um tema. É um prazer que a gente estude esse tema e traga o melhor dentro da nossa concepção e entendimento aqui para vocês. Então, esse é o nosso contato pelo Instagram, pelos links que a gente tem ali na bio. Por favor, sintam-se à vontade de a gente criar um grupo aqui, criar uma família de estudos e a gente está sempre junto aí nas próximas semanas. Show, legal, Christopher. Muito obrigado pelo convite sempre, tá? Pelo carinho aí, por a gente estar junto nessa caminhada da posturologia. E agradeço a todos que assistiram, que estão compartilhando com a gente todas essas lives aí.
Vamos que vamos. Continue que vai ter muito Gente, assunto, muita coisa bacana pra gente papear aí. com certeza. Ítalo, muito obrigado. Obrigado mais Pessoal, uma vez, muito gente. obrigado pela companhia de vocês e nos vemos aí logo mais semana que vem. Certo? Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço.